Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite. Estava organizando aqui os contatos que já estão aqui em minhas mãos, das pessoas que estão ligando pra gente, pois no final do programa, como de costume, sortearemos um livro. E o livro, inclusive, tem a ver com o tema do que estamos trabalhando aqui no programa Eclésia de hoje. Um livro em preparação para a catequese do Crisma. Adultos na Fé. Basta ligar no 0800 777 0021, que é um telefone que você liga, inclusive, de fixo, gratuitamente. Tem também a opção aí no vídeo para quem quiser fazer ligação pelo celular. Vai ligando pra gente, viu? O Daniel da Silva, de Piquet Carneiro, no Ceará, já está participando aqui conosco. Bernadette Mendonça Jorge, Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás. Maria Zózima Calan, de Teresina, Piauí. A Karen Terezinha Bacarim Gomes, de Leme, São Paulo, também aqui mandou pra gente. Silvio Cardoso de Oliveira, de Votorantim, São Paulo. Diva Trevisan Testolim, Bandeirante, Santa Catarina. A Terezinha Vieira Cabral, de Santo Antônio do Pinhal, São Paulo. Paulo Leandro de Araújo, de Três Barras, Santa Catarina, viu gente do Brasil inteiro participando aqui conosco. Benedito Lourenço de Faria, de Camanducaia, em Minas Gerais, está dizendo: boa noite, eu tenho muita sede de receber o batismo. O que devo fazer? O que o Benedito deve fazer, Padre Guido? Procure, em primeiro lugar, dialogar com o sacerdote da sua paróquia. Gente, porque é interessante, nós, talvez pela tradição da nossa família, ou nos ambientes onde nós nascemos, foi mais fácil, mas há tantas pessoas que gostariam mesmo de receber o batismo. Inclusive, Diácono Eric, na minha vida, eu já sou padre há 44 anos e alguns meses, posso dizer, dar um depoimento que até hoje não sei como agradecer a Deus. Graças aos vicentinos, nos 10 anos que eu passei em Brasília, na capital, visitávamos muitas pessoas pobres, doentes, até que moravam em barracos, debaixo de tendas, etc. E lembro que uma tardezinha, quase noite, me chamaram para batizar um velhinho que estava bem doente. Meus amigos, eu nem saí daquele barraco tanto humilde que o velhinho veio falecer. Acabou de receber o batismo e já faleceu. Recebeu o batismo, com a graça, estava só esperando o batismo e foi para o céu. Bonito isso, né? Sim. Padre Guido, o batismo, a primeira vez que a pessoa recebe o sacramento da comunhão e o crisma, encerra a iniciação cristã, né? A gente costuma dizer que o sacramento do crisma é o encerramento da iniciação cristã. Mas só esses 3 sacramentos a iniciação cristã se dá? Colocaríamos também o sacramento da confissão, né? Portanto, o batismo, a confissão, a Eucaristia e Crisma. Certo? Depois temos a unção sagrada dos doentes, certo? E depois temos 2 sacramentos que podem ser dados única e exclusivamente para pessoas adultas, porque determinam o estado de vida, exatamente o matrimônio e o sacerdócio. Certo. E temos, portanto, que cada sacramento é dado no momento certo da vida. E o sacramento da unção dos doentes, exatamente, que vale para todos, nas circunstâncias. Eu já recebi, inclusive, uma vez na minha vida, o sacramento da unção dos doentes. Mas, olha, estou bem recuperado. Que bom, graças a Deus. Padre Guido, vamos à pergunta que eu deixei no ar, então, no bloco anterior, né? A questão dos dons, né? O bispo vai fazer o sinal da cruz com o óleo do crisma e vai dizer para aquela pessoa que está recebendo, geralmente um jovem, né, recebe por este sinal os dons do Espírito Santo, né? Queria que você comentasse quais dons são esses. Sim. E aí já emendaria uma pergunta. Não existe também a expressão soldado de Cristo? Sim. Quando a gente pensa no sacramento do crisma? Exato. Responderia primeiro com a segunda pergunta, porque na catequese de tantos anos atrás, o sacramento do crisma se dizia: olha, quando o crisma você se torna soldado de Cristo. A tal ponto, Diácono Eric, que o bispo, logo após de administrar o sacramento, juntava a mão direita, os 3 dedos, assim, e dava um pequeno tapa na cara do crismado.
digamos a verdade que antigamente, quando se costumava batizar criança, se ficava até com um certo medo, né? E quem sabe que dor que provocaria. Porque o soldado de Cristo deve estar pronto a enfrentar também os sacrifícios, até da sua vida, em benefício da pátria. Ah, esse era o significado desse pequeno tapinha, então? Sim, exato. E até hoje, por exemplo, na Itália, no meu país, quando uma criancinha faz alguma arte em casa, a frase que a mamãe diz para o menino é: olha, se você não acabar de fazer isso, eu vou chamar o bispo. Se chamar o bispo, você vai apanhar. Até tem este sentido, né? Agora, gente, quais são os dons que o Espírito Santo doa gratuitamente? 7. Entendimento, sabedoria, ciência, piedade, fortaleza, conselho e temor de Deus. Gente, são dons gratuitos. Nós todos temos a Bíblia em casa. Podemos imaginar, olha, no próximo domingo, dia de Pentecostes, lembrar até com a fantasia, mas está tudo gravado no primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, o que aconteceu logo que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Deixaram de lado o medo, estavam naquela sala trancados por medo de apanhar dos judeus, né? E começaram a evangelização pública, conversões, milagres, curas, batizados. Começaram a falar idiomas nunca anteriormente estudados. Se formaram em pouquíssimos dias várias comunidades cristãs que aumentavam. São Pedro, num dia só, chegou a batizar 3.000 pessoas. E isso, com digamos assim, com um esplendor, com o vento a favor, digamos assim. E se criou também um problema, ou aliás, melhor que um problema, um desafio. Os apóstolos se olhavam na cara periodicamente e se questionavam: mas para aí, como é que nós podemos conciliar a ordem que Jesus nos deu antes de subir para o céu? Domingo passado foi o dia da ascensão de Jesus, né? E Jesus disse: ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho, batizai todos os povos, eu estarei convosco até o fim do mundo. Mas, em prática, os apóstolos não conseguiam sair de Jerusalém, porque a cada dia que passava, aumentava o número das pessoas que pediam de receber o santo batismo. Inclusive, a própria vocação diaconal nasceu nessa necessidade. Foi aí o capítulo 5 do livro dos Atos dos Apóstolos diz exatamente a consequência disso. Foi aí que os apóstolos acharam por bem escolher entre os novos cristãos 7, aos quais impuseram nas mãos e chamaram de diáconos, que significa servidores, e entregaram a responsabilidade de cuidar daquelas comunidades cristãs que estavam se formando a estes diáconos, permitindo assim aos apóstolos de sair da cidade de Jerusalém, de evangelizar a região ao redor, que chama-se de Judeia, de subir para a Samaria, subir mais ainda para o norte, para a Galileia, e depois começar a evangelização naquele país que era chamado de Ásia Menor, atual Turquia. Certo. Os apóstolos, diácono Eric, não optaram na hora para a região sul da Palestina. E a motivação é bastante válida. Logo que se sai da cidade de Jerusalém, quem já esteve lá, né, pode confirmar, inicia o deserto. Por isso, com pouquíssimas cidades. Preferiram todos as grandes outras cidades e foram evangelizando o mundo conhecido na época. Agora, Padre Guido, em relação ao sacramento do Crisma, que também é conhecido como sacramento da confirmação, pois é o momento também de confirmar o batismo, né? Sim. Quando criança recebemos o batismo, nossos pais e padrinhos respondem, né? Já que uma criança ainda não tem a idade da razão, respondem pela criança, assumindo, né, aquela vida nova em Cristo. No Crisma, não. A pessoa vai responder por si só, pois ela está confirmando, né? Agora, a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: esses dons do Espírito Santo já estavam na pessoa desde o batismo, eles passarão a viver na pessoa a partir do Crisma,
ou o crisma é hora de vivenciar, pôr para fora, amadurecer esses dons? Como que a gente pode encarar isso? As duas respostas são válidas. Uma primeira unção com o óleo do crisma é dado logo quando um bebê recebe o santo batismo, né? Antes do batismo recebe a unção do óleo dos catecúmenos, certo? Expliquemos também para os nossos fiéis. Catecúmenos eram os fiéis que se preparavam como adultos para receber o santo batismo. Naquela época, primeiros tempos da igreja, o sacramento do batismo era administrado na noite de Páscoa. E o rito durava toda a noite. Os catecúmenos, dias antes de receber o batismo, eram ungidos no corpo. Hoje o sacerdote só faz uma unção sobre o peito do bebê. Mas antigamente eram ungidos, imitando exatamente o estilo dos que eram consagrados para serem responsáveis do culto no Antigo Testamento. Certo. Também eles eram ungidos no corpo inteiro, certo? Agora, a efusão do Espírito Santo como soldado de Cristo, isto é, como com a capacidade de testemunhar através das obras o que significa carregar consigo os dons do Espírito Santo, isso acontece com o sacramento da crisma. Certo. Gostaria de colocar um pormenor muito interessante. O senhor Diácono Eric falou que na hora do batismo nós precisamos da presença dos pais e dos padrinhos, certo, que, interpretando a nossa vontade, assumiram o compromisso de acreditar em Deus e de rejeitar as ocasiões que nos podem levar ao pecado. Mas também para o sacramento do crisma, a Igreja faz questão da presença de alguém que se responsabiliza, padrinho ou madrinha. Nesse caso, explica pra gente quem está apto Exato. a ser padrinho ou madrinha de crisma. Em primeiro lugar, o grande desejo da Igreja é que a mesma pessoa que é padrinho ou madrinha de batismo seja também para o crisma. Certo. É o grande desejo, para dar uma continuidade de acompanhamento na formação da vida cristã. Porém, nem sempre isso é possível. Nem sempre é possível, exato. Aqui no Brasil é costume escolher um casal como padrinho e madrinha, certo? Na Itália é somente uma pessoa. Do batismo, o senhor está falando? Do batismo e também do crisma. O crisma aqui no Brasil, acho que até é como uma única pessoa, né? Uma única pessoa também. Agora, quais são as condições para ser padrinho ou de batismo ou de crisma? O Código de Direito Canônico coloca o seguinte: ser pessoas modelo de vida cristã e que assumem o compromisso de dar o devido acompanhamento ao seu afilhado ou afilhada. Se uma pessoa é casada, deve estar casada pelo padre. Casado só no civil não pode ser nem padrinho e nem madrinha. E se uma pessoa não é casada, deve estar pelo menos com 16 anos de idade e deve já ter recebido o sacramento do crisma. Entendi. São as condições exigidas pelo Código de Direito Canônico. Prezados amigos telespectadores, repito, né, portanto, pessoas adultas e capazes de dar o devido acompanhamento cristão. Se forem casados na igreja, se forem solteiros, de pelo menos 16 anos, e ter recebido já o sacramento do crisma. Por que digo isso, Diácono Eric? Às vezes chegam aquelas famílias para marcar o batismo de um bebê. E logo apresentam duas criancinhas, padre, vieram de longe, são os priminhos do bebê que nasceu aqui, eles vão ser os padrinhos. Não podem. A criança não pode ser nem padrinho nem madrinha. A idade mínima, repito, de 16 anos e deve já ter recebido o sacramento do crisma. Bom, é claro, né? Alguém que será referência para a vida da pessoa, seja para a criança ou mesmo para o jovem que está sendo crismado, uma referência, uma ajuda, alguém que realmente pode indicar o caminho, né, da igreja, da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo.
e ser um apoio para isso, é claro. Isso tem um objetivo prático também. Ô, Padre Guido, daqui a pouco eu volto na questão dos dons, que eu quero fazer uma pergunta para o senhor, mas antes, já que a gente está aqui na questão de idade, para receber o sacramento do Crisma, tem uma idade mínima? Olha, o Santo Padre, o Papa Santo Pio X, queria que a criança, logo conhecendo, tendo uso da razão, recebesse o sacramento do perdão de Deus, da confissão, da Eucaristia e do Crisma. Certo. No meu caso, com 7 anos de idade, recebi o sacramento do perdão, o sacramento da Eucaristia e o sacramento do Crisma. O senhor foi crismado com 7 anos? Com 7 aninhos, sim. Certo. Agora, as exigências no dia de hoje, por disposição das várias conferências episcopais dos vários países, se requer um tempo um pouquinho mais adulto, né? Adolescentes, né? Que podem se conscientizar a respeito do significado do sacramento da Crisma e ter a alegria de poder testemunhar com as suas obras. Geralmente 15 anos, Padre Guido? 14, 15 anos. Certo. É verdade, porém, Diácono Eric, explicar aos nossos amigos telespectadores que antigamente, quando o bispo dava a volta na diocese, sem nenhum conforto de condução, etc., era bastante comum o bispo crismar até criancinhas com 2, 3, 4 aninhos de idade. Porque era uma presença física que já tinha ali naquela situação. Só abro um parênteses aqui rapidinho, que nos ritos orientais católicos há um costume diferente, né? E nos ritos orientais, já logo após o batismo da criança, recebe o crisma também. Né? Mesmo o bebezinho de idade já recebe o crisma. É um costume, apenas um costume. Porque a diferença entre os ritos orientais e os ritos latinos nunca é do que fazer, apenas como fazer. Muda o costume. Que hora, que tempo, ou a vestimenta, ou a língua litúrgica a ser usada. Tudo diz respeito à Igreja Católica. Então, nos ritos orientais católicos também tem esse costume, né, de crismar ainda o bebê quando criança. Padre Guido, sim. Pois não, pode completar? Exato. É como nos ritos orientais, é costume, logo após do batismo do bebê, colocar na boquinha do bebê um pedacinho de hóstia consagrada. É verdade, principalmente entre os bizantinos. Esse costume é entre os bizantinos, não todos os ritos católicos. Dos bizantinos acontece isso. Ô, Padre Guido, nós estamos dizendo aqui, nos ritos orientais, nesse caso, é o próprio padre que vai crismar a criança. No rito latino, né? Somente o bispo pode crismar ou há exceção? Alguma exceção? O bispo é o ministro ordinário do sacramento do crisma. Certo. O bispo pode delegar um seu representante sacerdote, né? Eu já batizei milhares de crismou, você quer dizer? Crismei, desculpa, né? Crismei, sobretudo nos 10 anos que eu estive em Brasília, a capital, o cardeal José Freire Falcão, quando crismava, pedia logo ajuda dos sacerdotes parcos daquelas paróquias, né? E também por ordem dele, algumas vezes, fui delegado da pessoa do cardeal, sim. O sacerdote pode crismar somente com a autorização do bispo, que o elege como seu delegado. Se o bispo der licença, então o sacerdote também pode crismar. Isso acontece muito em celebração de casamento também, não acontece, Padre Guido? Sim, um fato bastante comum é de encontrar-se com jovens que se preparam para o casamento e ainda não receberam o sacramento do crisma. Aí o sacerdote pede também ao bispo, vez por vez, a licença de poder crismar estes jovens. E, naturalmente, para o bem da igreja, para o bem aos nossos queridos irmãos, o bispo concede esta autorização. Padre Guido, a gente vai para o intervalo. O senhor falou agora há pouco que os dons do Espírito Santo são entendimento, sabedoria, ciência, piedade, fortaleza, conselho e temor de Deus. Agora, São Paulo, na famosa carta aos Coríntios, capítulo 12, onde ele trata dos dons, ele fala de outros dons. Queria saber que diferença é essa. Tem mais dons lá com São Paulo? O que acontece? O senhor explica pra gente daqui a pouquinho, tá bom, Padre Guido? Lembrando, liga pra gente rapidinho, faremos um intervalo, já voltamos pro último bloco. Você pode participar com a gente do sorteio ainda hoje, de um livro dedicado, inclusive, à catequese, para quem está se preparando para o Crisma. Esse livro aí, ó, Adultos na Fé, basta ligar um desses números que está no seu vídeo, inclusive a ligação é gratuita para quem faz de telefone fixo,
ligou, deixou o seu nome, você já está automaticamente participando conosco do sorteio que faremos daqui a pouquinho no último bloco. Não sai daí, a gente volta já já. Padre Guido responde mais uma pergunta sobre os dons do Espírito Santo, ainda no último bloco do programa. Não sai daí, a gente volta já já.